Paz, para você que está assistindo o canal Missionário, meu nome é Jefferson. Hoje gostaria de dar continuidade ao curso no campo transcultural e para fazer uma introdução a essa apresentação de gastos financeiros, gostaria de falar com você, né, compartilhar uma história, né, uma pequena história, na verdade. Quando eu estava para vir para o campo, um amigo meu me falou assim que eu sobreviveria, né? Eles falam assim, Jefferson, você com R$ 500 dá para você sobreviver muito bem na África. E aí, não, fiquei calado, né? Mas eu sabia que não daria para sobreviver porque nem no Brasil dá, né? E pela experiência que eu também já tinha, né? Eu sabia que esse valor não daria. Mas enfim, é, só para você ter noção, né? E aí é o que muitas pessoas não têm conhecimento literalmente de campo missionário e acha que o missionário ele deve dormir, né? Em qualquer lugar, jogado ao vento e isso a pessoa vai ficar doente, enfim, não vai ter vamos dizer assim, um tempo bom de vida, né? E aí vai, vamos dizer assim, a missão vai ser interferida antes do tempo. A gente tem conhecimento suficiente a respeito de como cuidar da saúde, de como cuidar de si mesmo para estar bem, para que a missão e o trabalho de Deus vá bem, né? Enfim, a minha casa, só para você ter noção, a minha casa hoje ela está no valor de R$ 1.000, R$ 1.000. E eu sei que aí no Brasil eu poderia alugar uma boa casa, né, ou um bom apartamento com esse valor, né? E está morando super bem. E a minha casa na verdade, três cômodos, né? Sala, quarto e cozinha e um banheiro. E assim, não tem cerâmica, é piso grosso. As janelas, geralmente as janelas são janelas que são com pedaço de vidro, faltando vidro, tudo. E não é uma casa grande, né? É uma casa pequena, uma casa de alvenaria. E na verdade é um kitnet, né? Então, assim, eu acredito que mais à frente vou estar mostrando para você também os preços de frutas, verduras e legumes que eu geralmente compro em outro lugar, que é na feira mesmo, né? E também, um exemplo, o missionário ele precisa de carro, né, para ir fazer o trabalho. E os lugares são distantes. Eu digo isso porque eu andei na primeira vez que eu estive aqui, né, que foi 1 ano e 7 meses, eu andei bastante a pé, né? E isso, vamos dizer assim, adiantou, acelerou o meu retorno para o Brasil, né? Eu já não tinha mais condições pelo fato de eu já estar bem debilitado, bem cansado e quase toda semana, né? Na verdade toda semana precisar andar mais de 10 quilômetros para para retornar para casa porque eu não tinha carro para voltar e enfim. O transporte público daqui de Guiné-Bissau também não é lá essas coisas, não é muito bom. E também, vamos dizer assim, a demanda para o lugar onde eu ia de carros era pouco, né? Então, assim, não era o suficiente. Então, eu tinha que andar em casa para ver se eu conseguia chegar pelo menos às 8 ou 9 da noite, né? Às vezes chegava até 10 da noite em casa. Mas enfim, a manutenção é bem cara, né? E aí você ter noção, 1 litro de gasolina chega a custar 6,70 centavos, né? R$ 6,70. A manutenção do carro também é cara aqui em Guiné, né? Aqui em Guiné-Bissau. Tudo aqui é caro, móveis é caro. Então assim, se você, não sei se você nos meus vídeos percebeu que assim, os móveis da minha casa não são lá essas coisas. Então assim, são coisas simples, porque tudo aqui é caro, entendeu? Então assim, não tem aquela historinha de é barato porque é África, né? E aí, quanto mais pobre o país, mais o custo de vida é alto, né? E aí você disse, não, então dá pra fazer missões, é melhor você vir fazer missões no Brasil. Eu entendo que meu chamado Deus me chamou esse tempo para a África e pela porcentagem hoje de missionários que o Brasil envia, não chega a 1% da grande, vamos dizer assim, do grande grupo de missionários, de cristãos que tem no Brasil protestantes. E tem muitos cristãos no Brasil, né? Então eu acredito e eu defendo essa ideia de que nós precisamos ir realmente onde há mais necessidade. Então, assim, eu sou vocacionado
Sou missionário por vocação, por chamado de Deus e independente dessas situações, né? Eu estou aqui no campo e assim, e o que o pessoal muito fala, né? Fala muito pra mim é que assim, as pessoas veem muito o que sai do Brasil, né? Isso é o valor que sai do Brasil e o valor final que chega aqui em Guiné-Bissau. Então assim, é caro, gastos financeiros. O missionário ele precisa morar em uma casa para se proteger do frio, do calor, da chuva. E quem conhece Guiné-Bissau sabe que aqui quando é tempo de chuva não é nada bom. E dependendo de onde morar também tem alguns, assim, alguns imprevistos e coisas graves, né? Então assim, precisa morar numa boa casa para ter uma boa segurança, para se proteger da chuva, do frio, do calor, né? E de várias outras coisas. O missionário ele precisa também ter condições de ir ao médico para ver como é que está a sua saúde, seja a respeito do corpo, né? E o missionário também ele precisa se vestir, né? E aí tem aquela noção de que o missionário tem que ser mendigo, né? E não é bem por aí, né? O missionário ele realmente ele precisa se vestir porque ele também é humano, ele também tem sentimentos igual a qualquer outra pessoa. Então ele também precisa ter autoestima, né? E eu tenho autoestima, né? Não vou mentir, eu também preciso trabalhar isso. E a gente sabe, né, que essas questões de autoestima são importantíssimos para, assim, para a parte emocional do ser humano, né? Então, o missionário também, ele é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. E ele precisa também usar perfume, usar sabonete, shampoo, creme dental, protetor solar, enfim, tudo que você imaginar, o missionário ele também precisa, porque ele precisa cuidar dele mesmo, né? E infelizmente muitas pessoas têm aquela ideia de que o missionário não precisa disso, né? E ainda se tratando de quando é missionário solteiro, acha que o missionário solteiro ele deve dormir em qualquer lugar, ele deve dormir de qualquer forma, e de que qualquer coisa para ele, né, está bom. E eu estou dizendo isso, não estou dizendo assim que assim por ser solteiro, ou seja, faz a separação de um casado e de um solteiro. E ambos estão no campo, né? Eu não estou fazendo aquela defesa, fazendo aquela separação do missionário solteiro e do missionário casado. Não, estou falando que ambos os dois, né? Eles precisam disso, né? Mas infelizmente tem aquela realidade por muitas pessoas, porque ele não é casado, ele não tem filho, e aí as pessoas acabam esquecendo que tem a obra missionária, que ele precisa de um carro para levar pessoas, para auxiliar vidas, e também para que ele consiga executar a missão de Deus e ainda por cima, né? Desempenhar um papel, vamos dizer assim, o trabalho com mais força. E eu digo isso porque depois eu ganhei o carro, antes eu fazia uma coisa só. E hoje eu faço 4 coisas aqui em Guiné-Bissau, ou seja, eu desenvolvo 4 funções. Então, assim, o carro ele é muito importante, né? Um veículo de locomoção. Eu agradeço as pessoas que contribuíram, né, com o carro. Eu agradeço também a você, mantenedor, que tem contribuído, que tem ofertado mensalmente na minha vida. As pessoas também que têm orado. E gostaria de desafiar você, se você não é mantenedor, se você não é um intercessor, se você não está envolvido com missões, nem indo, nem contribuindo, nem orando e nem divulgando, eu gostaria de que você tornasse um parceiro nesse momento da missão de Deus. A obra missionária ela precisa da sua ajuda e é isso aí. Se você gostou do canal, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com os teus amigos, com os teus familiares e com todas as pessoas que você tem contato com elas, tá bom? Desde já eu agradeço, tenha um excelente final de semana e que Deus te abençoe.